Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nos colocamos, Senhor, humildemente na tua presença, buscando a sabedoria que vem do alto, para que assim possamos, Senhor, estudar a tua palavra e tirar dela, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. Dirija nossos ouvidos, nossa boca, nosso pensamento, que estejamos ligados a ti e possamos aprender da tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo orador, ele prepara o seu discurso. Toda pessoa que vai fazer uma palestra, um sermão, um estudo bíblico, ele se prepara. E para esse preparo, ele vai colocando pontos de argumentação. Vocês já viram, podem com certeza se lembrar que os sermões a pessoa diz primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, não é assim? O que é isso? Isso são pontos de argumentação tirados do texto para, ao final, então, fazer uma aplicação. Ele faz a sua conclusão e faz uma aplicação para mostrar, irmãos, isso aqui que a Bíblia diz, foi falado para eles, mas também está ligado a nós. E nós podemos aprender desta maneira. Isso é a conclusão com a aplicação, dizendo, então você vai aplicar dessa maneira na sua vida. Mas o orador, ele pode dizer assim, para chegar à sua conclusão, dizendo, isso posto, depois do exposto, ou tendo isso em vista, e aí ele faz a sua aplicação ou a sua proposição, dizendo, eu falei tudo isso e agora então nós vamos partir para a nossa conclusão. Ele mostra que a coisa é daquele jeito e precisa de uma condição para chegar então, para que aquela coisa dita se torne realidade também para o ouvinte. Nessa carta, Paulo veio fazendo várias afirmações. Nós fizemos 10 estudos dos capítulos 1 e 2. Esses estudos nós tratamos que é da competência de Deus, a igreja que provoca ações de graças, vida cristã, livres do império das trevas, identificados, desafios da vida cristã, objetivos do pastorado, marcas do cristão, perigos das filosofias e tradições humanas, e o último foi direito de julgar. E agora que Paulo terminou de falar isso nos 2 primeiros capítulos, ele agora entra no 3º capítulo dizendo, portanto, o que isso é importante? É importante porque esse, portanto, liga aquilo que foi dito nos 2 primeiros capítulos para poder falar, então, agora a sua conclusão, o seu fechamento. Então, isso ele quer dizer que para que nós possamos entender tudo que nós estudamos e para que aquilo que foi falado nos 2 capítulos, nós precisamos, então, de uma condição. É isso que vamos falar hoje. 2 condições para a vida cristã sadia. Porque se uma pessoa não for cristão de verdade, aquelas exigências, elas não terão efeito. Não adianta você falar para uma pessoa que não é crente, que ele não pode se prostituir ou não pode beber, ele vai dizer, por que não? Quem é proibido é os crentes, eu não. Ou seja, exigências que são feitas a crentes, não crentes estão fora delas, porque eles não têm a mesma esperança que nós. E aí, então, nós vamos ver quais são essas 2 condições para que a vida cristã seja, as exigências da vida cristã sejam atendidas em nossa vida. Primeiro, nós vamos ver que o indivíduo só viverá a vida cristã sadia se ele ressuscitou em Cristo, se ele tem a esperança da ressurreição em Cristo, se ele espera, se ele anseia viver novamente com Cristo. Veja, irmãos, que o texto diz, portanto, veja, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então, essa é a condição.
Se você ressuscitou com Cristo, o que vai acontecer? Você vai buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você vai pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, mas somente se você ressuscitou com Cristo. Todos os dias os cemitérios ficam cheios. Lá existem muita gente chorando pelos seus parentes. Pessoas que amavam, pessoas que eles gostavam muito, mas que agora, naquele momento em diante, eles não vão ouvir mais a voz, eles não vão conversar, eles não vão ajudar em nada, nem ser ajudado por eles. A gente vê a Bíblia falar a respeito da falta da esperança, ou seja, da total desesperança na vida do morto, como em Jó 3, 17 a 19, Jó 14, 21 e 22, e o capítulo 21, versículo 21 também. Outros autores bíblicos também dizem claramente que a pessoa morreu para esta vida, não há participação nenhuma do morto para essa vida. A gente vê Jesus da parábola lá do rico e do pobre, e ele diz assim, olha, quem foi para lá não volta, ninguém vai trazer recado. Se alguém quiser ouvir alguma mensagem, tem que ouvir dos vivos, porque os mortos não trarão nenhuma mensagem. Nós todos morreremos. Num sentido espiritual, todos já morremos em Adão, pois com o pecado de Adão, como representante federal, todos nós tivemos a nossa morte decretada. E esta morte faz com que todos já nasçam mortos e condenados. Diante da morte, o que fazer? Chorar, sofrer, gritar? Tudo isso é inútil. Você não vai fazer o morto voltar, não há esperança. No entanto, como diz Provérbios 14, 32, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Aquele que espera no Senhor, aquele que tem a esperança no Senhor, ele está morrendo, mas ele não desiste. A sua vida está acabando, mas ele continua olhando para Cristo, ele tem a sua esperança renovada em Cristo. A nossa esperança é Cristo. Cremos no nosso Senhor e ele está vivo. Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? O nosso Senhor venceu a morte, ele está vivo. Paulo dedicou um capítulo inteiro da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, à ressurreição. E a sua argumentação, ele fala claramente, Cristo ressuscitou. E o fato dele ressuscitar, sendo ele o primeiro da ressurreição, faz com que nós tenhamos a certeza que assim como ele teve um corpo transformado, nós também o teremos. Assim como ele está vivo e disse que voltaria e nos receberia para junto dele, nós também podemos esperar que vamos encontrar. Olha, quem pensa que a morte é o fim, que morreu, acabou, ele tem duas reações em relação à vida. Ele pode desvalorizar a vida ou ele pode supervalorizar a vida. Como assim? Por não valorizar a vida, alguns se entregam ao desespero por causa dos problemas. Quando enfrentam problemas financeiros, sentimentais e até problemas na igreja, entram em total desespero. Por quê? Porque não valorizam a vida, não valorizam a vida que vem depois. Então, para que enfrentar problema? Então, essa vida não tem valor. A vida para esses perde o valor. Para esses, a morte se apresenta como um remédio. Tem muita gente que acha que, eu vou morrer porque eu resolvo o problema. Resolve. E quando você voltar? Quando você enfrentar o juiz? E ele perguntar, por que você não usou o meu remédio? Por que você não usou o meu tratamento para resolver o problema? Você assumiu a responsabilidade. Como é que vai ser? Então, nós não podemos desvalorizar a vida. Então, aqueles que supervalorizam aqui os outros, por não esperar a vida eterna, não esperar em Cristo, alguns supervalorizam a vida. Ou seja, as coisas desse mundo eu quero. A riqueza desse mundo eu quero. Os prazeres desse mundo eu quero. Eles colocam seus corações nos bens, eles amam as coisas que possuem. Se torna algo deles, para eles, é a única esperança que têm. Por amar o seu dinheiro e os seus bens, eles pisam nos outros, porque acham que os bens é que farão deles alguém especial. E por amar também o dinheiro, eles bajulam aqueles que podem dar alguma coisa para eles.
por não ter esperança após a morte, eles se apegam também aos seus familiares, de maneira que, quando perde um familiar, entra num total desespero. Eu sou pastor e muitas vezes estive no cemitério e já estive com família crentes e com famílias não crentes. A diferença do público é total. Enquanto a gente vê os crentes conformados, os crentes choram, é claro, mas eles olham para aquela situação sabendo, isso vai passar. Um dia haverá ressurreição, ou um dia nós nos encontraremos. Mas do outro lado, aqueles que não esperam por Cristo entram em total desespero. Eu nunca mais vou ver minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. E aí, então, eles entram em desespero. Quando perdem, eles acham que a vida deles acabou. Por quê? Porque não tem vida mais sem aquela pessoa, por isso que eles vão buscar em necromantes, gente que diz que fala com mortos, em centros espíritas, porque eles querem ter o contato com esse morto. Por quê? Porque não tem esperança da vida eterna. Como não esperam nada de bom depois da morte, eles tentam absorver os prazeres que podem ter nesse mundo. E isso buscam a qualquer preço. A sua moral não importa. Eles não se preocupam com moral, com ética, por quê? Porque o prazer é que importa. Você vê pessoas aí falando a respeito de homem com homem, mulher com mulher, nesse relacionamento, e se você vai conversar com eles, diz, eu tenho prazer, eu estou nessa vida, você não tem nada a ver. Eu não estou na sua igreja, por que você está querendo se meter na minha vida? É assim que eles falam. Por quê? Olhando só para esse mundo, eles desvalorizam totalmente a sua moral. Não existe moral. Eles não respeitam a Deus, não respeitam a lei de Deus. Eles buscam posições sociais elevadas, eles querem o respeito, eles querem o poder, querem ter a capacidade de decidir sobre sua própria vida. Amam a vida, porque para eles, se perder essa vida, perde tudo. Os judeus tentaram abafar a notícia da ressurreição de Jesus. Pagaram para os soldados romanos dizerem que Jesus foi roubado. Por quê? Porque Jesus morto seria um derrotado. Se dissessem, todo mundo, Jesus morreu, roubaram o corpo, pronto. O que seria da igreja cristã? Nada. Mas acontece que Jesus vivo é invencível. Jesus vivo é a fonte de esperança. Jesus vivo é um perigo para as falsas religiões que enganam o povo. João registra que os chefes do judaísmo subornaram porque eles não queriam que Jesus aparecesse vivo, porque Cristo vivo é o grande perigo para a sua religião. Mas contrariando a perspectiva judaica, Jesus Cristo veio e encontrou com seus discípulos. Ele foi tocado por Tomé, o incrédulo. Se eu não vir Jesus, se eu não tocar na sua ferida, Jesus disse, vem aqui e toca. É meio esquisito ver um discípulo falando assim com o mestre, mas até para aqueles incrédulos que dizem que Jesus não ressuscitou, a gente diz, olha, lá no passado teve um incrédulo também. Assim como você que não quer crer, ele também disse que não creria. E ele foi convencido. E ele acabou se dobrando diante do fato que aquele que estava lá é Cristo. Jesus apareceu vivo entre eles. Comeu, bebeu, esteve durante cerca de 40 dias até subir para os céus. Cerca de 500 pessoas viram Jesus subir vivo para os céus. Então não haveria mais medo. A morte não causaria medo, não haveria desespero, porque Cristo garante a vida. Ele prometeu vida eterna. Agora que ele assumiu todo o seu poder, ele reina e ele está vivo, nós também temos a certeza, nós reinaremos com ele. Meus irmãos, vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena dar a vida por Cristo. Vale a pena obedecer à ética cristã. Por quê? Porque o nosso Senhor é vivo. Na carta que foi escrita aos Hebreus, eu preguei aqui no domingo passado a respeito dos membros da igreja que eles perderam seus bens e para eles isso não foi um problema. Perderam suas famílias e isso não foi um problema. Foram perseguidos e isso não foi problema. Por quê? Por causa da esperança em Cristo. Eles sofreram, perderam, foram torturados, mas não abandonaram a esperança. Nesse texto, Paulo coloca como uma condição para que os crentes vivam a vida cristã com prazer e com alegria, e essa condição é ser ressuscitado com Cristo. É ter a certeza que Cristo ressurreto te representa, te garante, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Quem não tem fé
que um dia voltará à vida por causa da ação graciosa do Senhor Jesus, nunca viverá a vida cristã. Já os que confiam no poder ressuscitador de Jesus têm duas atitudes. Primeiro, passam a valorizar os bens celestes. O texto diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Jesus disse que aos seus discípulos que eles deviam juntar tesouro onde a traça não corrói e onde os ladrões não roubam. Se há esperança na vida eterna, que só Jesus pode dar, então há motivos para juntar tesouro no céu, porque um dia você vai estar lá e vai usá-los. O cristão que espera por Cristo busca as coisas dos céus, ele busca as bênçãos e as graças celestes diariamente. O perdão divino, por exemplo. Nós que esperamos pela vida eterna, nós buscamos o perdão, é uma graça divina. Por quê? Porque temos a esperança de estar com Ele e nós não queremos perder a oportunidade de abraçar o nosso Senhor. No entanto, quem não tem a esperança em Cristo, quem não ressuscitou com Cristo, despreza o perdão. Ser perdoado para Deus para quê? Se quando morrer vai ficar por aqui, se quando morrer não vai ter outra vida. Então, o perdão é totalmente desprezado. Como sabemos que continuaremos vivos, conhecendo o valor do perdão, nós oramos, imploramos a Deus por ele. Cheio da esperança pela vida eterna, nós buscamos manter o relacionamento diário com Deus. Queremos estar na presença de Deus, porque sabemos que vamos continuar lá. Desejamos ter intimidade com Ele, mesmo que nós não o vejamos. Se Cristo disse que estaria conosco, Ele está. E nós confiamos nisso. O crente busca com toda a sua força adquirir tesouros dos céus. Os bens do alto, mesmo que nós não os vejamos, nós os desejamos. Passamos a priorizar também os bens celestes. Primeiro lugar, Paulo diz aqui: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quem espera por Cristo prioriza as coisas celestes em detrimento das coisas terrenas. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Uma pessoa que não tem esperança em Cristo, ela não vai buscar o reino de Deus. Para quê? Se ela sabe que não vai para lá. Ela não busca o Salvador, ela não quer o Salvador. Então ela despreza. Jesus ensinou que devemos buscá-lo e buscar em primeiro lugar. Jesus tem que ter a primazia na nossa vida. As demais coisas, as coisas terrenas, elas serão acrescentadas. Mas Jesus mesmo diz que quem busca essas coisas ansiosamente são os gentios, aqueles que não esperam pelo Senhor. Nós necessitamos de dinheiro, precisamos pagar as nossas contas, precisamos pagar as coisas que nós precisamos. No entanto, nós não amamos o dinheiro. Quando nós valorizamos mais a vida eterna, então os bens, os prazeres, poder, dinheiro, posição social, tudo isso fica em segundo plano. Ou mais planos para lá. Jesus vem em primeiro. Eu sei que ressuscitarei com Cristo, você deve ter essa certeza também. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz que os prazeres desse mundo não podem ser comparados com a beleza e com os prazeres que teremos na presença de Deus. Mas, como dissemos, confiar que a ressurreição de Cristo nos garante a vida eterna é a primeira condição para que busquemos e pensemos as coisas no alto. Quem não ressuscitou com Cristo pensará que continuará morto. Sendo assim, não se interessará em guardar tesouros onde ele nunca vai usufruir. Os crentes, sim, que creem em Cristo, confiam que ressuscitam com Ele, já estão representados na glória. Vamos morrer, sim, aqui, mas vamos ressuscitar para viver nos céus com o Senhor. A segunda condição, além de ressuscitar com Cristo, o indivíduo só vive a vida cristã sadia se morreu para o mundo e se uniu a Cristo. Paulo diz aqui: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Você já morreu para esse mundo? Veja, irmãos, que Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, esse é um grande problema para nós. O indivíduo passa mal, vai lá e faz o exame e descobre está diabético. Uma vez tendo diabetes, ele agora não pode mais comer doce. Tudo que tem sabor faz mal para o diabetes, né, seu Hélio? Tudo que é gostoso não pode. Massa não pode, fruta não pode, tudo vira açúcar, tudo faz subir a glicose. E aí, então, passar diante de uma doceria
é um castigo. Ir para culto do lar não dá, porque crente não bebe bebida alcoólica, mas come aqueles doces, aquelas tortas, aqueles bolos, é sempre um problema. O problema, irmãos, é que a pessoa fica doente, mas não morre. Porque se a pessoa descobrisse que está doente e morresse, fosse para o Senhor, beleza, eu não posso comer doce, mas eu também não vou estar vivo para comer doce. Mas o problema é que a pessoa descobre o diabetes, mas ela continua viva. E está sempre diante dela o doce e tudo mais que faz mal. Aplica isso na vida cristã. Veja, se a pessoa está com o Senhor, se a pessoa se encontrou com o Senhor e ela morreu para o mundo, esses desejos não vão ser um grande problema. Porém, a pessoa está viva. A sua natureza continua lá. A natureza terrena continua desejando as coisas que a afastam de Deus e que fazem mal, que levam ao pecado. Há uma rebeldia em nós que gosta do prazer pecaminoso. Ninguém precisa aprender. Ninguém precisa ensinar. Isso se aprende assim naturalmente. Fazer coisa errada se aprende com muita facilidade, porque a nossa natureza, ela gosta do pecado, tem prazer no pecado. E esse é o problema. No capítulo 7 de Romanos, Paulo, ele diz, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, e já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, então o querer fazer o bem, enquanto a lei, que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quem não morreu em Cristo não tem condições físicas, nem psíquicas e nem espirituais para vencer o pecado. Não tem condição de uma pessoa que não tem Cristo vencer o pecado. Provação, tentação de maneira nenhuma. Nos versículos seguintes ao nosso texto, Paulo, no capítulo 3, 5, vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Como fazer uma natureza? Como fazer morrer uma natureza se ela é a única coisa que o pecador sem Cristo tem? Seria como um suicídio espiritual. O homem sem Deus está morto, totalmente sem esperança, como Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios. Para o não crente, matar a natureza terrena é morrer de fato, porque não tem outra razão de existir. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando nós cremos que o seu sacrifício é nossa salvação, nós então morremos para o mundo. Nós dizemos, eu não quero mais fazer isso que ofende ao meu Deus. Eu não quero fazer isso que dá tristeza e provoca tristeza ao meu Deus. Então nós vamos querer fazer as coisas que agradam ao Senhor. As coisas que fazem mal, que atrapalham a nossa comunhão, a gente tira de lado. A natureza vai querer? Vai. Vai ter desejos? Vai. Mas o que Paulo diz, fazer e morrer. O homem casado terá desejo de trair. A mulher casada terá desejo de trair. O jovem terá desejo de dormir com a namorada e vice-versa. A pessoa que gosta da coisa errada vai querer a coisa desonesta, vai querer mentir. Isso é da natureza. Porém, nós devemos estar firmes, vigilantes, para dizer não a essa natureza e obedecer ao Senhor. Mas isso só é possível para aqueles que morreram com Cristo. Ter morrido com Cristo, como vimos. Tendo morrido com Cristo, com as prioridades voltadas para os céus, movidos pelo Espírito Santo, e assim, somente assim, é que conseguimos vencer a natureza caída, deixar para trás os prazeres mundanos que nos atraíam e esconder a nossa vida em Cristo. Uma pergunta comumente feita por não crentes é, você não acha que está desperdiçando a sua vida, não aproveitando a vida como ela é? Os gentios não conseguem entender essa abnegação em favor de Cristo. Eles acham que nós estamos levando prejuízos, mas na realidade é eles que estão. São eles que estão afastados do Senhor. Para os crentes em Cristo, nós sabemos que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então nós também seremos manifestados com ele em glória. Tendo morrido e depositado toda a certeza da esperança em Cristo, os cristãos deixam de valorizar a sua inclinação carnal. Passa a dar mais atenção à voz do Espírito que habita o seu coração. Então, andando no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. É assim que vivemos e vencemos a nossa natureza terrena. Ser crente nominal é fácil, dizer que é crente é fácil, mas ser um cristão comprometido com Cristo, com a sua obra, aí se torna difícil. Porque você vai enfrentar o maior inimigo que nós temos, nós mesmos, os nossos desejos, a nossa busca pela satisfação. É por isso que Deus, através do seu Espírito, inspirou homens como Paulo para escrever essas advertências, para nos mostrar essas condições básicas para vivermos a nossa vida de maneira responsável. Sem ter ressuscitado com Cristo, ninguém vai querer juntar tesouros nos céus, pois se não esperam ir para lá, juntarão tesouros para os outros. Também, se não tiver morrido com Cristo, nunca conseguirá vencer tentações que nossa natureza terrena tanto tem prazer. Uma vez morrendo com Cristo, lutaremos contra as nossas inclinações carnais, procuraremos fazer somente aquilo que dá prazer a nosso Deus. Irmãos, nesse estudo, nós tratamos sobre duas condições para uma vida cristã sadia. Paulo nos deixou esse alerta. Espero em Deus que todos nós tenhamos guardado essas condições no nosso coração e que, de fato, nós, como indivíduos salvos por Jesus Cristo, que a nossa vida cristã realmente esteja firmada na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou e nós seremos ressuscitados. A segunda condição que o texto nos levou foi que o indivíduo só viverá a vida cristã sadia, porque morreu para o mundo. Se nós queremos viver uma vida cristã sem morrer para o mundo, a derrota já está decretada. Se você quer dizer que é um cristão, mas quer manter o prazer do mundo, as alegrias do mundo, as coisas do mundo, você já está derrotado. O mundo precisa de luz. E o nosso viver cristão sadio dará ao mundo a iluminação que ele necessita. O mundo olha para a igreja como a sua única esperança. Porque se um crente não conseguir falar a verdade, quem é que pode esperar? Onde vão encontrar alguém que fale a verdade? Se um crente não conseguir ser fiel à esposa num casamento ali, fiel só os dois, de quem mais alguém pode esperar a fidelidade? Então nós somos a luz, que refletimos a luz de Cristo, para que o mundo conheça uma vida diferente. Se vivemos na luz de Cristo, então a nossa vida brilhará, refletirá a vida do nosso Salvador em nós. Em Cristo ressuscitamos e nele morremos para esse mundo. Que nós possamos ter essas duas qualidades, viver ressurreto em Cristo, morrer para esse mundo, para poder vivermos com Cristo depois. Amém?